De volta com o Bandeirantes Acontece, vamos falar sobre o fundo eleitoral. Sim, que foi tema de ampla discussão ao longo das últimas semanas, porque chegou-se a valores gigantescamente maiores do que o do último pleito, né? 1,7 bi, e aí mandaram um valor de 5,7 bi, como aquilo que os congressistas desejavam para que fosse usado durante a campanha eleitoral. O presidente vetou, e é sobre isso que a gente vai falar, o que se avizinha aí nas próximas eleições. Nós estamos com o Michel Bertoni Soares, que é membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Oi, Michel, como vai? Boa tarde. Oi, boa tarde, vou bem, e vocês? Tudo bem. Ô, Michel, o presidente Jair Bolsonaro disse que ventilou que vetaria e vetou, mas já se articula dentro do Congresso uma contraproposta que deve girar, vai ser levada até o presidente, por intermédio na negociação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, algo aí em torno de 4 a 4 bi e meio de reais para o fundo eleitoral, para o pleito do ano que vem. Era uma caçapa cantada? Já se imaginava que jogaria um valor muito alto para ter um veto, para se negociar um mais baixo? Aí a gente vai lembrar da redução do veto para o novo acordo e não daquele de 1,7 que já era gigantesco no pleito passado? Olha, a gente, em todo ano, com as discussões sobre o fundo eleitoral, a partir do momento que se começa a falar do valor, isso chama muita atenção na sociedade como um todo, na imprensa, e os debates são longos, todo mundo questionando os valores que serão destinados para o fundo, e, via de regra, o valor que prevalece não é o primeiro valor divulgado. Basta lembrar de 2020, por exemplo, que se cogitava que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha tivesse um valor de 3 bilhões e meio, e se fechou algo em torno de 2 bilhões de reais para as eleições de 2020. É natural que em contextos econômicos como o que nós vivemos, com crise social, crise econômica, que toda vez que se fale de um número mais alto de valores para as campanhas eleitorais de recursos públicos, que isso levante bastante debate, em certo ponto até questionamentos e indignação, não é? E aí, todo ano que a gente tem a definição do fundo, esse é o caminho, e agora, vetada a questão na lei de diretrizes orçamentárias, o tema vai ter que voltar para o debate, porque vai ser na lei orçamentária anual que o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de 2022 será definido. E aí surgem as propostas tentando trazer o meio termo, né? Muitos se dizem trazer o meio termo entre o valor que foi em 2020 de 2 bilhões de reais e o valor que estava previsto na lei de diretrizes orçamentárias de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Zaidan. O Bertoni, boa tarde. Boa tarde, Zaidan. Quando o presidente falou lá atrás em vetar, ele já acenou com esse valor de 4 bilhões. E até pela reação do pessoal, principalmente na Câmara, fica parecendo que era a mesma história do bode na sala, né? 1 bilhão e 700 aí, se colar, colou, se não, candidamente dobram o valor. E até pelas circunstâncias, pela situação do país, né? Isso não deveria sofrer um centavo de reajuste. Quando muito ali o reajuste inflacionário, que nem deveria ser automático. As campanhas podem ser feitas hoje com muito menos dinheiro do que antigamente. Então eu queria saber de você, primeiro, se era mais ou menos isso, como você falou, colocaram 3,5, fecharam por 2, agora colocam 5,700, fecham por 4. Todo mundo sai batendo no peito, falando que abriu mão, mas na verdade estão dobrando o valor. E em segundo lugar, além desse reajuste, nós temos aí aquele troço aprovado na Câmara dos Deputados, e eu até falava há pouco aqui que, na minha opinião, é um vasto retrocesso na legislação, que já não é boa, mas haverá um retrocesso a tempos ainda piores, inclusive com as coligações ali, eleições proporcionais. Como é que você vê todo esse pacotaço que a Câmara já aprovou, passa pelo Senado e que pode ser imposto à sociedade brasileira, ao pagador de impostos? Bom, boa tarde, Zaidan.
Em primeiro lugar, eu não acredito em campanhas eleitorais baratas. Eu acho que as campanhas eleitorais baratas, quando são muito baratas, uma campanha presidencial muito barata, uma campanha numa base eleitoral muito grande e barata, indica que a gente pode ter algo escondido por baixo do pano, infelizmente. Essa é uma primeira questão que a gente não consegue baratear as campanhas. Há uma busca desde 2002 pelo barateamento das campanhas eleitorais e o valor só cresce, não é? Essa é uma primeira questão e, por outro lado, ter recursos para a campanha é muito importante porque eu só tenho necessidade de recursos para a campanha em uma democracia, né? Se eu não vivo num ambiente democrático, que a disputa, eu não tenho necessidade de recursos para a campanha de nenhuma ordem, nem públicos e nem privados. Agora, duas questões importantíssimas nas quais você tocou. Em primeiro lugar, quando a gente fala do retorno das coligações, aprovada na Câmara, vai para o Senado, a gente ainda não sabe como é que a coisa vai ficar no Senado. Infelizmente, nós temos um momento do Brasil em que se discute uma ampla reforma do nosso sistema político, tem a PEC do retorno das coligações, tem o Código Eleitoral em andamento, com muito pouco debate e a toque de caixa, né? Basta lembrar que o Código Eleitoral, o projeto do novo Código Eleitoral, foi apresentado agora no início de agosto. E se pretende que ele seja votado, concluída a votação, para que ele entre em vigor no começo de para que ele entre em vigor até o começo de outubro, para que ele possa ser aplicado à próxima eleição. Isso é péssimo no meu ponto de vista, porque o Código Eleitoral precisa ser melhor debatido entre a sociedade, nas audiências públicas, melhor debatido com todos, pelos partidos políticos, com a sociedade, antes que a gente possa ter um encaminhamento de um código que traz aí 900 artigos. No meio disso tudo, a gente tem a previsão da volta das coligações se a PEC, se a proposta de emenda constitucional for confirmada pelo Senado. E me parece que a reforma de 2017, que punha fim às coligações, foi uma reforma muito positiva, né? Por quê? Porque a reforma de 2017, quando ela pôs fim às coligações para os cargos proporcionais, ou seja, vereador, deputados e deputadas, ali, né, foi estabelecido o fim das coligações e, além disso, uma cláusula de desempenho. Os partidos, para fazerem jus ao recurso do fundo partidário, eles teriam e ao tempo de rádio e televisão na propaganda eleitoral, eles teriam que alcançar certos números de voto, número de cadeiras no parlamento, para poder fazer jus tanto ao direito de antena, como fazer jus aos recursos públicos do fundo partidário, né? E a reforma de 2017 estabelece requisitos escalonados. Então, conforme o tempo vai passando, vai subindo a régua da cláusula de desempenho. Essa reforma de 2017 ela foi gestada com o objetivo de reduzir o número de partidos no país. Porque uma das grandes críticas que tem é do alto número de partidos atualmente existente no Brasil. E aí, né, 2017 para cá, não deu tempo da gente sequer verificar na prática quais os efeitos dessa emenda constitucional de 2017 que pôs fim às coligações para as eleições proporcionais e que estabeleceu a cláusula de desempenho. Então, o nosso grande problema no Brasil acaba sendo isso. Por vezes, temos boas reformas, bons pontos de modificação na legislação eleitoral, no sistema político, só que não há tempo de se verificar qual é o efeito disso na prática. Se a volta das coligações ela for aprovada no Senado, que eu acho que não deve ser muito fácil, mas se ela for aprovada, a gente vai perder a oportunidade de debater até que ponto a emenda constitucional de 2017, a emenda constitucional 97 de 2017, poderia ou não ter melhorado o nosso sistema eleitoral, o nosso sistema partidário, diminuindo ou não o número de partidos. Agora, Bertone, além da questão das coligações, inclusive havendo a possibilidade de formarem federação de partidos, né? Então 3, 4 partidos podem formar uma federação, o que protegeria aí os partidos menores, que continuariam aparecendo com o balcão de negócios, negociando tempo em televisão, etc. E todo mundo de olho não só no fundo eleitoral, mas também no fundo partidário. Aliás, o fundo partidário, essa é uma opinião minha, claro, não sei se você concorda, para mim é uma excrescência, é algo injustificável. Não há nada que dê uma justificativa moral razoável para o fundo partidário. A sociedade bancando o partido político e eles, inclusive agora, estabelecendo que, a rigor, os partidos vão gastar como bem entenderem. Comprando imóvel, comprando carro, comprando avião,
viajando de avião, comprando terreno, aumentando o seu patrimônio, ao mesmo tempo blindando os partidos, reduzindo as possibilidades em que um partido pode ser punido pela justiça eleitoral. É um retrocesso tremendo. E aí não só o fundo eleitoral, mas também essa excrescência do fundo partidário. No caso do fundo eleitoral, virou uma necessidade, porque já que é proibido o financiamento ali de pessoa jurídica. E é isso que eu queria saber de você. Foi uma decisão do Supremo, há projetos ali no Congresso para que, inclusive em forma de PEC, claro, para que haja a possibilidade da volta do financiamento privado, que já ocorre hoje, não é? Já ocorre hoje, você tem, com as doações de pessoas físicas, você tem inclusive dinheiro que é lavado, que é colocado ali para partido, você não sabe quem está financiando campanha e assim por diante. Você prefere a manutenção do fundo eleitoral ou a volta da possibilidade do financiamento privado, com algumas regras na relação do doador com eventuais eleitos? Olha, Zeida, esse é um ponto que eu gosto muito de tratar, porque é tema da minha dissertação de mestrado, a questão das doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais e para os partidos políticos. Em 2015, a gente teve a decisão do Supremo na Lei 4650, que proibiu as doações de pessoas jurídicas, as famosas doações de empresas. E ali, naquele momento, o que aconteceu? O principal player do financiamento eleitoral do Brasil foi excluído do financiamento eleitoral, porque basta dizer que na eleição de 2014, 61% de tudo que foi doado proveio de doações de empresas. Tudo aquilo que abasteceu as campanhas eleitorais de 2014, 61% veio de doações de empresas. Aí, a partir do momento que as empresas são afastadas do financiamento eleitoral, surge a necessidade de criar novas fontes de financiamento e surge o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Afinal, os partidos, as campanhas, elas têm que ser financiadas de alguma forma. Eu concordo que um ponto no qual nós precisamos avançar é essa discussão da possibilidade de retorno das doações de pessoas jurídicas. O retorno das doações de empresas poderia diminuir a necessidade de financiamento público, não extinguir, porque isso acho até inviável do ponto de vista de que o financiamento público contribui para as campanhas de minorias, por exemplo, campanhas de mulheres, campanhas de negros e negras, isso é fundamental. Os grupos minorizados têm muita dificuldade para conseguir financiar suas campanhas, mas, por outro lado, a volta de doações de empresa poderia eventualmente ajudar a diminuir um pouco a necessidade de recursos públicos para as campanhas eleitorais. O modelo que a gente tinha em 2014, que foi o modelo que o Supremo considerou inconstitucional, era aquele modelo de poucas empresas doando quantias exorbitantes, né? Basta dizer, por exemplo, que em 2014, as 25 empresas que mais doaram para as campanhas eleitorais no Brasil doaram juntas 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, era um cenário no qual poucas empresas doavam muito dinheiro para as campanhas eleitorais. E, além disso, um cenário no qual, muitas vezes, a gente tinha as doações pulverizadas. Um mesmo doador, uma mesma pessoa jurídica, doava para candidatos antagônicos entre si. Então, esse era o contexto que nós tínhamos até 2014, e o Supremo, naquele contexto, naquela modelagem jurídica, disse, olha, as doações de empresas, elas são inconstitucionais. Isso não impede uma discussão no sentido de pensarmos no retorno das doações de empresas às campanhas eleitorais com um teto nominal de doações baixo. Então, as empresas, elas podem doar, por exemplo, 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais no máximo, mas que fosse um teto nominal e não percentual sobre o faturamento da empresa, como era antes, né? Mas um teto nominal estabelecido para todas as empresas e, se eventualmente tivesse um grupo econômico, para todas as empresas ligadas àquele grupo econômico. Isso possibilitaria a volta das doações de empresas para as campanhas eleitorais numa sistemática que fosse diversa daquela que o Supremo julgou. Por quê? Porque se a gente simplesmente restabelecer aquilo que o Supremo julgou, nós teremos o mesmo vício de inconstitucionalidade, em tese, não é? Então, seria necessário estabelecer uma nova modelagem jurídica, e me parece que essa, com tetos nominais baixos, seria interessante. Por quê? Infelizmente, o nosso sistema eleitoral de doações, tanto quando a gente pensa em doações de pessoas físicas, como quando a gente pensa em doações de pessoas jurídicas, se a gente lembrar daquilo que acontecia até 2014, o nosso sistema, ele normativiza a desigualdade. Por quê?
as pessoas físicas podem doar para as campanhas eleitorais até 10% do seu rendimento bruto auferido no ano anterior ao ano da eleição. Então, quem ganha mais dinheiro, quem tem mais renda, pode doar muito mais. Então, eu estabeleço uma relação de desigualdade entre os doadores, pessoas físicas. E essa mesma relação de desigualdade ela acontecia entre as empresas. Por quê? A nossa legislação lá atrás previa que as empresas podiam doar até 2% do seu faturamento bruto para as campanhas. Né? Então, acho que uma boa forma da gente rediscutir isso seria estabelecendo valores baixos e limites, tetos nominais, e não tetos percentuais sobre o faturamento das empresas. Desses detalhes citados pelo Zaidan, Michel, para o uso do dinheiro, será que aí não dá para ver algum tipo de mudança? Ou em sendo os próprios deputados que criam a lei, eles não vão querer mexer nesse negócio? Mas será que ninguém tem vergonha diante da sociedade entender que um partido político pode fazer uso do dinheiro que é do cidadão para pagar advogado, caso o próprio partido político venha a roubar, ou algum deputado venha a roubar? Então, a estrutura de defesa do parlamentar vai ser bancada com o dinheiro das pessoas? Não, veja, o uso, a doação a destinação de recursos públicos para os partidos políticos, seja o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, seja o fundo partidário, é fundamental, porque os partidos políticos, eles precisam se organizar para estar em condição, por exemplo, de disputar a próxima eleição, eles precisam se organizar para promover os debates no parlamento. Então, de uma maneira ou de outra, a gente precisa financiar os partidos. A discussão é qual o valor, o que é adequado ou não diante dos anseios da sociedade. São discussões válidas e não jurídicas, né? Eu me preocupo muito com as questões jurídicas, mas desde que a gente reconhece os partidos como os instrumentos necessários para promover os debates democráticos no parlamento e para lançar as candidaturas, eu preciso financiar os partidos políticos. Então, acho que esse não é o grande problema. A dificuldade é a gente discutir qual que seria o valor aceitável, em quais bases que esse financiamento ocorre. O que se discute, né? A gente tem um cabo de guerra, vamos dizer assim, nessa atuação, por exemplo, no que foi tocado sobre a questão dos partidos contratarem advogados, né? Olha, vejam bem, em 2018 saíram decisões do TSE dizendo que um partido político, eu não vou citar o nome do partido e nem do candidato aqui agora, o partido político, ele não poderia ter pago honorários advocatícios do então candidato a governador que venceu a eleição no estado de São Paulo. Acabei contando. O partido do PSDB não podia pagar os advogados. Foi isso que o TSE decidiu. Glosou o pagamento de honorários numa ação eleitoral ajuizada contra o candidato vencedor das eleições. Ora, para que o partido serve? Para buscar a vitória nas urnas. O partido estava ali defendendo o mandato. Como é que eu posso glosar esse tipo de pagamento de honorários? O partido está defendendo o próprio mandato que o partido conquistou nas urnas. Veja, eu não estou falando do partido pagar honorários advocatícios numa ação de despejo do seu candidato, numa ação de divórcio. Não, numa ação eleitoral, né? Então, em tudo aquilo que for de interesse eleitoral, do jogo eleitoral, as ações eleitorais como um todo, não há como se dizer que o partido não possa custear as despesas, os honorários dos seus candidatos. Até porque, quando se pensa na eleição, o partido tem que fornecer a estrutura mínima para os seus candidatos poderem disputar a eleição e depois, alcançada a vitória nas urnas, que é o grande objetivo, o partido tem que defender o seu mandato, né? O mandato daqueles que concorreram pelo próprio partido. Então, mesmo em caso de denúncia de corrupção, mesmo em caso de Caixa 2, de desrespeito à lei, você acha que o cidadão deve pagar a defesa de quem burlou a lei? O Zaidan, o processo ele caminha para que ao final se tenha uma sentença e uma decisão que vai dizer se houve burla ou não, se houve violação ou não da lei. Isso é uma primeira questão. Então eu preciso do advogado como meio para fazer a defesa, para que no final a gente chegue à conclusão se houve burla ou não. Se houve E no caso dos partidos, Bertoni, desculpe, mas no caso dos partidos, os partidos têm a sua importância óbvia no sistema democrático. Agora, o cidadão ter de bancar partido, dar dinheiro para que partido aumente patrimônio, inclusive,
Sinceramente, o partido que vai buscar recursos na sociedade, quem gosta daquele partido, que seja um doador voluntário, que se filie ao partido, que pague uma mensalidade, mas o pagador de impostos bancar partidos políticos, inclusive a maioria deles sem representar nenhuma ideia de um conjunto da sociedade, são balcões de negócio. Sinceramente, eu vejo o fundo partidário como um negócio inaceitável. E outra coisa, em todas as democracias os partidos são importantes. Por que essa jabuticaba? Porque nós temos de ter esse sistema em que as pessoas bancam custos dos partidos, aumento de patrimônio dos partidos, viagem de correligionários, não é nem de dirigente partidário. Eu não consigo ver lógica nem moralidade nisso. Olha, naquilo que for atinente às finalidades partidárias, a atuação do partido político, né, não vejo nenhum tipo de problema na aplicação dos recursos públicos destinados aos partidos políticos. A grande questão é avaliar se os recursos que são destinados estão sendo utilizados efetivamente para que o partido cumpra ou não as suas finalidades, e para isso a gente tem os processos a cargo da Justiça Eleitoral. Quando o gasto não cumpre a finalidade, não está de acordo com os critérios legais, a Justiça Eleitoral glosa a despesa e condena o partido a efetuar o recolhimento. Então, é isso que a gente precisa avaliar, se o gasto foi ou não realizado para cumprir as finalidades pelas quais, as finalidades partidárias, o debate democrático, a atuação do partido no parlamento, para a manutenção da estrutura do partido político. E os recursos públicos, seja de campanha, para a manutenção dos partidos, eles não são algo que só existe no Brasil. Na verdade, a gente tem um movimento a partir do segundo pós-guerra, quando os partidos eles são trazidos para as constituições, para as diversas constituições, como mecanismos essenciais da democracia. A gente tem um movimento em diversos países no sentido de se destinar recursos públicos aos partidos políticos para que eles possam servir aí de elo intermediador entre a sociedade e o poder, não é? E uma outra coisa que a gente precisa refletir, esse debate ele não pode ser conduzido como um debate de tudo ou nada. Por quê? As pessoas físicas, infelizmente, no Brasil, não têm o hábito de doar para os partidos políticos e para os candidatos. Eu não doei, nunca doei, pesquiso o tema, nunca doei. Não sei dos ouvintes, de nós aqui no ar, quem já doou para a campanha, quem já doou para o partido, né? E acho que um percentual muito pequeno. As minhas pesquisas indicam, na verdade, que em eleição, 0,1% dos eleitores aptos a votar doam em eleições gerais e 0,5% dos eleitores aptos a votar doam em eleições municipais. Então, mas aí você torna a doação obrigatória, então. Ou seja, eu não quero doar para partido algum. Aí tornam a doação obrigatória, compulsória. Eu pago imposto, parte do dinheiro vai para sustentar partido que eu nem quero que exista, mas eu pago para que ele exista, para que ele compre terreno, para que ele compre imóvel, para que ele compre carro. Eu acho lamentável. Olha, se o imóvel for utilizado para finalidade partidária, por exemplo, não vejo o tipo de problema que o imóvel seja adquirido, porque senão o partido vai pagar aluguel, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, né? E aí, o que acontece? Se não tem dinheiro para financiar partido, não tem dinheiro para financiar democracia, então vamos... Para que democracia? Não, mas o partido, se ele representa realmente vozes da sociedade, ele pode obter apoio com aqueles que se identificam com aquele partido, com suas bandeiras. Eles que vão pagar o aluguel, que vão ajudar o partido a sobreviver. Infelizmente a coisa não é tão fácil assim. Quando a gente avalia, tem duas questões aí. Num ponto, você toca num ponto que talvez que é um ponto interessante, na verdade, que é o seguinte: esse é um debate muito difícil e muito delicado. Por que ele é muito difícil e muito delicado? De um lado, há necessidade de recursos para as campanhas eleitorais, há necessidade de recursos para a manutenção da estrutura dos partidos, e de outro lado o seguinte: quanto mais eu crio um valor alto de fundo, mais difícil fica para eu convencer as pessoas físicas a doarem. E esse é um ponto que a sua reflexão, acho que a gente precisa, que vale a pena a gente trazer aqui para os ouvintes. Não é? Por quê? Quando eu ouço, né, no rádio
que, olha, 6 bilhões vão ser destinados para os partidos por meio do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que a pessoa física comum tende a pensar? Eu não vou doar para a campanha, já tenho 6 bilhões do fundo. Não é? Então, assim, olha o paradoxo que a gente tem, a dificuldade que a gente tem para conduzir esse debate. Ao mesmo tempo que os recursos públicos eles são importantíssimos para a manutenção da estrutura dos partidos, que eles são importantíssimos nas eleições para as campanhas das mulheres, dos negros e das negras, quanto mais eu aumento o valor dos recursos públicos, mais dificuldade se vai ter para buscar recursos com pessoas físicas. Né? Mais as pessoas, em geral, vão ficar afastadas do financiamento eleitoral. Então a gente tem uma grande dificuldade aí mesmo, um grande cabo de guerra para resolver no dia a dia na nossa sociedade. Michel Bertoni Soares, o tema é empolgante, a gente podia ficar horas aqui falando sobre isso e, inclusive, numa próxima oportunidade, vamos colocar com a participação dos ouvintes, para saber exatamente o que eles pensam a respeito disso tudo. Michel, um grande abraço, muitíssimo obrigado pela sua atenção. O Michel, que é membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Um abraço para você. Um abraço, que eu agradeço. Até logo. Até logo.